Olá, olá, meus queridos amigos, tudo bom, meus alunos da turma 1 de Planejamento na Prática, transformando estratégia em ação. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me comprometi a fazer a gravação da nossa aula 1 e aqui estou fazendo, espero que seja muito produtivo para vocês, ok? Bem, vamos lá, nós vamos seguir o mesmo roteiro que nós tivemos na nossa aula de sábado, claro, vamos pular a parte das apresentações, mas toda a parte relacionada ao conteúdo vai ser detalhada, vai ser explicada novamente aqui e vai ficar à disposição de vocês, ok? Bem, vamos lá, né, meus amigos? Nós começamos aqui no sábado propondo, né, aquela apresentação, nos conhecermos melhor. Eu fiz a minha apresentação, que não vamos repetir aqui nesse momento, não faz sentido, e apresentei a AME, né, o meu mais novo projeto, AME Gestão e Educação. Falamos um pouquinho sobre o percurso até a fundação da AME e coloquei aqui uma frase que está muito relacionada ao propósito da AME, ao nosso propósito, que é o desenvolvimento do máximo de pessoas e de organizações. E nesse desenvolvimento nós temos a educação no centro. Então, essa frase diz muito sobre a nossa essência, fala muito sobre o nosso propósito. A educação está no centro do processo de crescimento e de desenvolvimento de pessoas e organizações. Em seguida, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre cada um de vocês. Vocês se apresentaram, foi um momento muito rico, nos conhecemos um pouquinho melhor e nós, em seguida, começamos a discorrer sobre o tema principal, né? A questão do planejamento estratégico, o planejamento na prática, a transformação da estratégia em ação. E eu perguntei para vocês por quê. Por que, que isso é tão importante? Né? Por que, que nós vamos dedicar esse tempo, essas 30 horas, esse mês de julho, para conversar sobre planejamento estratégico na prática? Bem, eu trouxe alguns números aqui para vocês. Por exemplo, de cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar 5 anos, isso pelo IBGE. Então, isso nos fala muito sobre o índice de mortalidade das empresas brasileiras. A cada 10 empresas, 6 fecham em 5 anos. E isso é confirmado pelo Sebrae. O Sebrae, por sua vez, afirma que a maioria das pequenas e médias empresas, 62%, morre antes do quinto ano de atividade. Por quê? Né? A que se devem esses números? Os motivos são os mais diversos, tá? Mas principalmente trazendo para o nosso assunto aqui, muitas dessas empresas começam sem ter um planejamento adequado. Planejam sem ter um plano de ação. E com isso, elas não identificam oportunidades, não mapeiam a concorrência, não mapeiam ameaças, não definem o diferencial competitivo. É aquela questão, né? De repente, nós temos alguma pessoa que é muito boa em algo técnico, tem determinada habilidade técnica, e por uma necessidade, talvez, ela decide empreender. Eu até usei o exemplo de uma pessoa que de repente tem uma receita de um bolo de chocolate da vovó, aquele bolo de chocolate que é maravilhoso. Aquela receita foi para sua mãe, a mãe passou para o filho, e o filho disse: Ah, eu vou vender esse bolo, eu vou produzir esse bolo e vou vender, vou abrir uma pequena empresa, né? Que vai vender bolos. Bem, é uma habilidade técnica que ela está, digamos assim, empurrando para o mercado, sem ter feito uma análise de existem outras confeitarias aqui na região, como é que essas confeitarias atuam, quais são seus diferenciais, quais são os sabores, o mix, quem é a sua clientela, tá? Então as pessoas simplesmente vão abrindo o negócio sem ter esse estudo, sem ter esse plano. Essa é uma das principais causas de mortalidade, né? E que se relaciona diretamente com o que a gente está vendo aqui, com o que a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá? Claro que existem outras, por exemplo, e que estão relacionadas à falta de um plano de mercado. Então, muita empresa não conhece quem é o seu cliente,
não define, não faz uma segmentação adequada. Então, se eu não conheço meu cliente, eu estou querendo dizer que eu não fiz essa segmentação, que eu não sei qual é a renda dele, não sei qual é o comportamento, não sei qual é a faixa etária, não sei qual é o nível socioeconômico, educacional. Então, se eu não conheço meu cliente, como é que eu vou me comunicar de forma eficiente, de forma eficaz com ele? Tá? Então, eu não faço essa segmentação. E essa segmentação faz parte do planejamento estratégico, faz parte do plano de negócios. Com a segmentação, eu posso preparar de forma mais adequada uma proposta de valor. Eu preciso entender qual é o problema que aquele cliente tem para que eu ofereça uma solução que agregue valor. Né? Se eu não tenho a segmentação definida, muito menos eu vou ter uma solução direcionada ao cliente, porque eu não sei quem é esse cliente. Então, assim, se a gente detalhar essa taxa de mortalidade, ela também se relaciona muito a essa questão, né, de uma ausência de encaixe, de match, né, de um fit entre o cliente e a solução, ou seja, entre o produto que eu ofereço enquanto empresa e o que o mercado deseja. Tá? Essa é uma das causas também de mortalidade das empresas. Então, isso mostra a importância da gente dedicar esse mês para estudar planejamento estratégico na prática e como é que a gente pode utilizar esses conceitos nas nossas empresas, nos nossos empreendimentos. Nós temos aqui na turma alguns consultores, então, nas empresas que nós vamos prestar consultoria, como é que nós podemos trabalhar de forma a minimizar essa estatística tão grave, ok? E aí nós começamos a apresentar o nosso curso, Planejamento na Prática, Transformando Estratégia em Ação, e nós mostramos o nosso primeiro desafio. E contextualizamos como é que é o mundo hoje, né? O mundo hoje organizacional, não apenas o mundo organizacional, o mundo como um todo, né? Nós vivemos numa realidade de mudanças constantes, imprevisíveis, incerteza, complexidade, muita coisa entrelaçada. Então, é o que se chama de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E esse mundo VUCA já se transformou no mundo BANI, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, essa é a realidade que nós estamos vivenciando a cada dia e as nossas empresas também. Então, é muita volatilidade, né? O que está em alta hoje, amanhã já não está, o que é certo hoje, amanhã já não é. É incerteza, é complexidade, é ambiguidade, diferentes interpretações de uma mesma situação, por exemplo. Né? É fragilidade, é ansiedade em função de tanta informação que nós recebemos. É um mundo não linear, é um mundo incompreensível. É muito difícil você gerir uma organização com essas características se nós compararmos a realidade de décadas passadas, quando se tinha um mundo mais previsível, mais linear, mais estável, que já não é observado dessa forma nos dias de hoje. Então, nessa realidade, nós temos mudanças constantes. Então, as nossas empresas, elas estão sujeitas a mudanças constantes. Então, nesse contexto, pensar de forma estratégica é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa, porque quando você pensa de forma estratégica, você vai identificar as tendências, você vai identificar tudo aquilo que pode impactar a tua empresa hoje e nos próximos anos, oportunidades, ameaças, tecnologias, e como é que você vai agir na tua empresa para melhor lidar com essas tendências, com essas oportunidades, com essas ameaças, enfim. A busca pelo sucesso no longo prazo, claro que isso é o objetivo de todas as nossas empresas, nós não queremos apenas sobreviver, nós queremos ter sucesso no longo prazo, e a busca pelo sucesso a longo prazo está totalmente relacionada à capacidade da nossa empresa de avaliar a si própria, ou seja, nós todos temos que fazer periodicamente, constantemente, a nossa autoavaliação, em que eu sou bom, em que eu tenho que melhorar, o que eu estou melhor que o meu concorrente, o que o cliente está dizendo a meu respeito, como o meu produto está sendo percebido. Então, eu tenho que me autoavaliar
ao tempo que eu também tenho que ser capaz de avaliar o ambiente. Quando a gente fala ambiente, tudo aquilo que está ao redor da empresa, tudo aquilo que envolve a empresa. Então, os concorrentes, os clientes, a economia, a política, né? As mudanças sociais, comportamentais, enfim, tudo isso que envolve a empresa e que a empresa não controla. Isso compõe o ambiente externo. O ambiente interno, a autoavaliação que eu faço, eu estou olhando para dentro da empresa, são aspectos que eu controlo. É o meu produto, é a minha equipe, são os meus recursos, ok? Então, a busca pelo sucesso a longo prazo está relacionada justamente a essa capacidade da empresa de se autoavaliar, de avaliar o seu ambiente para ser capaz de responder de forma ágil, rápida, isso é fundamental, assertiva a todas essas tendências e esses movimentos de mercado. Esse é o nosso desafio, esse é o contexto que nossas organizações estão imersas hoje em dia. E para isso nós desenvolvemos um programa altamente hands-on, aplicável, que vai te dar um resultado tangível e exequível. Nós não veremos apenas teoria nesse curso, nós vamos realmente construir um plano estratégico para os nossos negócios. Ah, mas eu não tenho negócio ainda, eu não empreendo. Eu quero empreender. Ok, então já vamos colocar essa ideia no papel e já vamos começar a desenvolver. Então, esse curso tem o objetivo de explicar, de explorar o processo de planejamento estratégico em todas as suas etapas. Então, a gente vai começar desde a análise do negócio da empresa, que é o que eu considero a primeira etapa do planejamento estratégico, até a etapa final, formulação e implementação estratégica. Então, nós vamos apresentar para vocês, além de conceitos, então tem uma fundamentação teórica que é necessária, vocês precisam conhecer conceitos, vocês precisam entender a contextualização. Então, nós vamos apresentar, em seguida, nós vamos trazer algumas ferramentas que permitirão a vocês uma aplicabilidade imediata durante esse mês de julho, durante o curso, as suas realidades empresariais. Esse é o grande diferencial do nosso curso, inclusive. Nós não estamos aqui oferecendo para vocês um curso gravado tão somente. Então, o curso é síncrono, nós estamos interagindo o tempo inteiro e nessa interação nós temos os momentos de mentoria. Vocês vão construindo o plano de vocês e eu vou orientando, eu vou tirando dúvidas, né? Eu vou ajudando e auxiliando nesse processo de construção. Ao longo desse programa, ao longo desses 30 dias, dessas 30 horas, vocês terão a oportunidade de trabalhar individualmente e, se for possível, alguns trabalhos em grupo na elaboração de análises estratégicas relativas às suas empresas e vocês vão desenvolver planos estratégicos que serão exequíveis, que serão factíveis, ou seja, eu quero que vocês saiam desse curso com um plano claro de construção, de crescimento, de desenvolvimento das empresas de vocês. O que vocês podem esperar desse curso? Primeiro, uma contextualização e o entendimento do processo de formulação estratégica. Então, antes da gente entrar nas ferramentas, nós vamos ter uma contextualização aqui do momento atual das empresas, da importância da estratégia e da formulação estratégica. Ok? Depois, nós vamos para a parte prática. Aplicação de ferramentas. Ferramentas para quê? Para diagnóstico organizacional, tanto interno como externo, para identificação de tendências que vão impactar a tua empresa no futuro próximo. Então, vocês vão aprender a identificar sinais fortes, sinais fracos, tendências, mega tendências. Depois, nós teremos ferramentas para a construção dos cenários e ferramentas para a formulação estratégica. Como eu falei, é um curso totalmente hands-on, mãos na massa, tá? Esperem aplicabilidade imediata ao seu negócio, não apenas esperem, eu espero isso de vocês, eu espero que vocês realmente apliquem isso aqui de forma imediata ao negócio de vocês e vocês serão capazes de fazer uma avaliação crítica da situação atual da empresa, estimulando esse repensar estratégico. Quando eu digo repensar estratégico, é o seguinte, eu quero que vocês questionem, a minha empresa está no caminho certo? Né? A minha abordagem com os meus clientes está correta? A minha forma de comunicação, né? O diferencial do meu produto, a minha proposta de valor, tá? Então, isso é o repensar estratégico. Será que eu preciso mudar de rota
Hoje em dia, meus amigos, a realidade é essa. A gente não traça um planejamento em 2023 para 2027 em uma linha reta linear. Não, isso não existe. Tá? Ao longo desse caminho, nós temos que ter uma visão de futuro para 2027, por exemplo. Mas a maneira como a gente vai chegar nessa visão de futuro pode ser A, B, C, D, E. As condições mudam, as variáveis mudam. Imagina só, em 2020 nós tivemos uma pandemia. Imagina a empresa que fez o planejamento estratégico em 2019. Ela teve que mudar completamente, mas ela manteve sua visão de futuro, muito provavelmente, né? Porque a visão de futuro já é algo mais constante, é algo mais inspirador, tem a ver com a identidade, com a essência da empresa, né? Então, nós temos que ter essa flexibilidade, tá? E isso diz respeito ao repensar estratégico. E o nosso conteúdo, ele está dividido em 5 blocos, ok? Primeira aula, nós vamos, como eu já mencionei aqui para vocês, nós vamos trabalhar essas reflexões iniciais sobre o posicionamento. Não apenas sobre posicionamento, sobre planejamento de uma forma geral. Então, teremos aqui reflexões iniciais, falaremos também, mas efetuaremos, praticaremos uma análise do negócio, vamos refletir em qual negócio nós estamos, tá? O que eu preciso fazer para ajustar o foco do meu negócio? Eu vou seguir do jeito que eu sigo hoje? Eu preciso fazer algo diferente? Eu preciso deixar de fazer algo que não está dando certo? Então, qual deverá ser o meu negócio no futuro? Isso é análise do negócio, isso é o ajuste do foco do negócio, tá? É o que eu costumo utilizar com os meus clientes como a primeira etapa do planejamento estratégico. Depois, nós vamos falar de identidade organizacional, ok? Me lembro que nós conversamos na aula passada. Planejamento é o início de tudo, planejamento é o começo de tudo. Sim, planejamento é o começo de tudo, tá? E o começo do planejamento é a sua identidade, é a identidade organizacional. Então, esse vai ser o segundo momento do nosso curso. Vamos falar da identidade organizacional, dos referenciais estratégicos. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de missão, de propósito, de visão e de valores, ok? Vocês vão aprender a construir missão, visão, como consultores. Vamos trabalhar algumas dinâmicas aqui que vão facilitar essa construção. Vai ser bem interessante. Depois, temos o nosso referencial estratégico definido, temos a nossa identidade organizacional definida. Vamos fazer o diagnóstico. É aquela questão da autoavaliação da empresa e da avaliação do seu ambiente externo, ok? Então, algumas ferramentas que nós utilizaremos. Ferramenta Pestel, Porter, SWOT, fatores críticos de sucesso, ferramentas para construção de cenários, como eu já mencionei para vocês, identificando sinais, tendências, drives, mega tendências, enfim, e começar a imaginar futuros possíveis e futuros prováveis para os nossos negócios, para os segmentos de mercado nos quais atuamos. Feito tudo isso, pessoal, análise do negócio, identidade organizacional, construindo, isso aí é mão na massa, construindo tudo isso, diagnóstico, a gente vai estar apto para formular a nossa estratégia. Como é que, afinal de contas, nós vamos competir no mercado? Qual vai ser o nosso escopo competitivo? Qual vai ser o nosso posicionamento? Tá? Então, tudo isso tem a ver com a formulação estratégica. E a partir daí, chegamos para a construção do plano de ação. Nós teremos a definição de objetivos, vocês vão definir alguns objetivos específicos para a empresa de vocês. E esses objetivos, eles precisam ser detalhados em um plano de ação. Como que eu vou alcançar esses objetivos? Então, nós vamos utilizar aqui a metodologia SMART para a definição de objetivos, tá? Objetivos que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e que tenham um horizonte temporal. E vamos construir um plano de ação fazendo uso do 5W2H, né? Levando em consideração aspectos relacionados à aprendizagem da empresa, aprendizagem e cultura, né? Processos, clientes, financeiro, tá? Que são as 4 grandes áreas definidas aí pelo Balance Scorecard. Ok, meus amigos? Então, essa é a dinâmica do nosso curso. Como eu já falei, é uma duração de 30 horas. Começamos no dia 1º de julho, vamos até o dia 2 de agosto. As aulas serão 100% síncronas.
aos sábados de 9 da manhã ao meio-dia, às quartas das 19 às 22 horas. Síncrono, ok? Em tempo real estaremos interagindo. As aulas serão gravadas e quem não conseguir assistir aquela aula naquele dia vai ter a gravação à sua disposição, tá? Bem, dia 26/7, já fica registrado aqui, falei no sábado, já fica registrado, que é uma quarta, e no dia 29/7, sábado, nós não teremos aula. Nessa semana nós não teremos aula, essas aulas serão remarcadas. Quer dizer, não é que nessa semana nós não teremos aula, nesses dias nós não teremos aulas. Se todos concordarem, nós levamos, por exemplo, a aula de quarta para terça, a aula de sábado para sexta, ou para outra terça, enfim, tá? A gente vai combinar, mas dia 26/7 é o dia que eu estarei viajando para o Brasil, e dia 29/7 eu tenho um compromisso que já estava agendado antes desse curso, então a gente vai fazer esse pequeno ajuste no nosso calendário. Finalizando essa apresentação, né, a respeito do curso, como eu já mencionei, muita construção, curso prático, hands-on, mão na massa. Bem, é isso. Em seguida, meus amigos, nós começamos. Vamos contextualizar, tá? Por onde começamos? Pessoal, nós estamos falando aqui de planejamento estratégico na prática, transformando estratégia em ação. A gente, evidentemente, está com foco organizacional aqui, né? A gente está pensando nas organizações, a gente está pensando nas empresas. Lembrando que todos esses conceitos que a gente está estudando aqui, você pode utilizá-los para fazer um planejamento pessoal também, ok? Mas o nosso foco aqui são as organizações. Então, quando a gente fala de planejamento empresarial, quando a gente fala de empresa, planejamento empresarial é algo que nos acompanha há muito tempo. Esse termo nos acompanha há décadas. Planejamento estratégico começou a ser trabalhado assim mais fortemente dentro das empresas na década de 60. Quando a gente fala década de 60, nós já estamos falando de 60 anos atrás, a caminho dos 70 anos, é muito tempo, né? Mas é lógico que o planejamento estratégico praticado nos anos 60 não é o mesmo planejamento estratégico que se pratica hoje. E isso tem que ficar claro. Por quê? Porque as organizações mudaram. Por quê? Porque o contexto ambiental, o contexto organizacional mudou. As organizações, pessoal, quando eu falo as organizações, estou falando das empresas. As empresas como a gente conhece hoje, elas surgiram após a Revolução Industrial. Então, todo mundo conhece essa figurinha aí do filme do Chaplin, Tempos Modernos, um clássico extremamente engraçado, extremamente inteligente, extremamente crítico de uma época pós-Revolução Industrial, que foi um período da história da humanidade, a Revolução Industrial, que durou aproximadamente uns 200 anos, onde as descobertas mudaram completamente os aspectos sociais, econômicos, políticos do mundo, numa magnitude maior do que toda a existência passada da humanidade. Tá? E todas essas transformações foram aplicadas na atividade produtiva, no caso das empresas, ok? Então, antes da Revolução Industrial, foi na Revolução Industrial que se descobriu eletricidade, vapor, motor a combustão, aço e ferro, e tudo isso, pessoal, proporcionou, por exemplo, aço, ferro, vai poder construir máquinas, né? Ferramentas melhores. Então, tudo isso era aplicado na atividade produtiva, tá? Então, a única fonte de energia que existia antes da Revolução Industrial era a tração animal, né? Na agricultura, o cavalo, por exemplo, ou o trabalho braçal, tá? E aí, de repente, nós tínhamos agora vapor, né, que era utilizado como fonte de energia, que foi utilizado na atividade produtiva e já melhorou para caramba. Depois o vapor, a eletricidade e assim por diante, né? Então, todos essas descobertas eram aplicadas na atividade produtiva. A consequência é que, antes da Revolução Industrial, o mundo ele era um mundo, digamos assim, comunitário, né? As pessoas viviam mais em comunidade. Pós-Revolução Industrial, o mundo virou um mundo organizacional, ou seja, as pessoas passaram a depender das organizações para muita coisa. Antes da Revolução Industrial, como eu falei para vocês, se eu precisava comprar uma cadeira, eu não ia numa loja de móvel, porque não existia, tá? Então, eu ia fazer uma encomenda para o carpinteiro, para o marceneiro,
né? Então, não era organizacional, não existiam as empresas como a gente conhece hoje. Pós-revolução industrial, aquela cadeira deixou de ser fabricada de maneira artesanal, pelo carpinteiro, pelo marceneiro, enfim, passou a ser fabricada de forma fabril, em alto volume, grande produção, e passou a ser vendida em lojas. Então, percebo, eu não tenho mais o artesão produzindo aquela cadeira, eu tenho uma fábrica, uma empresa produzindo aquilo ali, que vai ser comercializado por uma loja, outra empresa. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês, né? A Revolução Industrial trouxe essa mudança na atividade produtiva, econômica, social, política do mundo, certo? E essa realidade seguiu durante muito tempo. Então, era essa forma de produção baseada na divisão do trabalho, na especialização do trabalhador. Para você falar que você tinha uma empresa nessa época, o que caracterizava uma empresa nessa época? Era necessário ter grandes instalações, galpões industriais, com muitos equipamentos, uh, com muitos trabalhadores, um batalhão de trabalhadores, e essa empresa deveria fabricar um produto. Quando eu falo um produto, é um bem tangível, algo que você pega, que você toca. Não se falava muito de serviços, né? Então, era muito realmente a industrialização, a manufatura, a produção de bens. E nessa época, pessoal, começo do século passado, 1900, até por volta de 1980, claro que houve grandes mudanças nesse período, mas o mundo, né, ele evoluía de uma forma muito mais lenta, né? Muito mais lenta. Então, as mudanças não eram tão constantes quanto as mudanças de hoje, né? As inovações tecnológicas também não. Então, as empresas elas tinham mais tempo para tomar decisões. Por isso que elas eram mais centralizadas, né? Elas eram hierarquizadas, os departamentos eram mais isolados, separados, né? E à medida que a gente foi chegando nos anos 90, com a tecnologia cada vez mais presente, computadores, internet e tudo mais, isso foi mudando, né, a forma de trabalho, isso foi mudando a realidade empresarial, as mudanças passaram a ser mais constantes, a necessidade de inovação mais presente, as empresas tiveram que ser mais ágeis, porque elas tinham menos tempo de tomar decisões, porque os concorrentes eram em maior número do que no passado e também eram mais rápidos. Então, isso mudou a forma como as organizações começaram a se organizar. Então, isso teve uma grande mudança aí nos anos 80, nos anos 90. Então, todas essas figuras aqui, inclusive de escritórios, essas duas últimas, retratam aí escritórios dos anos 70, 80, talvez comecinho dos anos 90, a gente já começa a ver os computadores aí, mas ainda era essa realidade, né, de empresas mais lentas, de um ambiente corporativo mais estável. E o planejamento nessa época tinha esse papel. O planejamento nessa época ele tinha uma grande finalidade de como é que eu vou levar a minha empresa do ponto A hoje para o ponto B daqui a 5 anos? Eu vou traçar um plano e vou seguir à risca esse plano. Porque em 5 anos as coisas não vão mudar tanto. Hoje, meus amigos, se nós pensarmos em 5 anos, a realidade é completamente diferente. O conhecimento de 2023 em 2028 já vai ser um conhecimento obsoleto, né? Vejam aí toda essa questão da inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, já estava há muito tempo como uma tendência, mas desde novembro para cá, com o chat GPT e outros similares, isso passou a ser uma realidade total dentro das organizações. As organizações precisam se adaptar a isso e utilizar isso a seu favor, né? Bem, então, a partir dos anos 90, como eu estava falando, isso começou a mudar muito. Então, começou a ter muita tecnologia, tecnologias exponenciais, inovadoras, começou a se digitalizar tudo, né? E começou a chegar uma nova geração também, né? Com novos comportamentos, querendo outros produtos, outros serviços. É como está colocado aqui na figura desse garotinho, né? Que ele está com um vinil na mão, não sabe nem o que é isso, né? Dizem para ele que se coloca nessa caixa aqui e uma agulha faz com que um som fique nítido, um som saia desse disco e tudo mais. E o rapazinho
falo o seguinte, eu prefiro fazer um download de tudo isso no meu telefone, é muito mais prático, é muito mais fácil, por que que eu vou querer isso? Né? Então, as coisas foram mudando, as coisas foram se digitalizando, novos modelos de negócio, novas formas, isso eu falei para vocês, é importantíssimo, novas formas de se oferecer o mesmo benefício desejado pelo cliente. Esse é o grande desafio das empresas. Né? Eu chamei muita atenção de vocês para isso. Né? Quando a gente está fazendo nosso planejamento estratégico, no nosso dia a dia, inclusive, né, é aquela questão, foco na solução, né? No benefício. Na verdade, é o seguinte, não é o foco na solução, desculpe, foco no problema. Né? Qual é o problema que eu resolvo? É isso que eu preciso saber. Porque quando eu falo solução, solução é o produto que eu ofereço hoje. O produto que eu ofereço hoje é uma solução. Mas essa solução pode estar desatualizada daqui a 6 meses. E a gente falou alguns exemplos a respeito, né? Quando a gente comparou o Blockbuster com o Netflix. O benefício, o problema a ser resolvido é o seguinte: o meu cliente ele quer entretenimento. Blockbuster oferecia uma solução: fitas VHS, DVD. Chegou Netflix com um modelo de negócio completamente disruptivo, graças a essa evolução tecnológica que a gente está falando, e passou a oferecer uma nova solução muito mais fácil, melhor, mais barata, mais divertida, mais prática, mais abundância, mais variedade. É isso, tá? Então, são formas de se atender a necessidade do nosso cliente, de solucionar o seu problema, de oferecer o benefício desejado de uma melhor maneira. Ok? Bem, pessoal, então, tudo isso a gente já sabe, o mundo está mudando cada vez mais rápido. E quando a gente chega na nossa realidade de hoje, olha que diferença, né? As empresas que eu chamo as empresas do passado e aqui as empresas do presente, né? Então nós temos Netflix, Airbnb, Uber, WhatsApp, Booking.com, Spotify, Amazon. Todas empresas que vieram com a solução disruptiva. O que é isso, pessoal? Elas mudaram a forma de se fazer negócio nos seus setores. Né? E o que é interessante, elas vieram de outros setores, né? Como a gente estava falando para vocês. Netflix não veio da indústria do cinema, por exemplo, nem da TV a cabo, nem da televisão, nem das locadoras. Né? Netflix começou como locadora, tudo bem, tá? Mas ela trouxe uma solução a partir da tecnologia que não era utilizada naquele mercado em específico. Airbnb revolucionou a forma de hospedagem, né? A acomodação. E ela não veio da indústria hoteleira, ela veio de fora, né? Aliando tecnologia com experiência, excelência no atendimento, experiência do consumidor, né? Uber, a mesma coisa, era um entrante de um outro setor, né? Que veio impactar aquele segmento, aquele setor de transportes. E assim vai, Spotify na indústria da música, o WhatsApp, né? Que transformou a indústria telefônica, de dados, enfim. Booking.com, agências de viagem. A Amazon começou como livraria, hoje é um marketplace fantástico, com todos os produtos, também com a experiência do cliente, com recomendações absurdas, muito boas, altamente direcionadas, customizadas e personalizadas. Tá? Então percebam, pessoal, como tudo isso veio surgindo e revolucionou seus setores, como eu falei, e empresas que não perceberam essa mudança, que não perceberam essa tecnologia e que eram líderes em seus mercados, ficaram para trás. Né? Então foram Blockbuster, com a Netflix, vamos já falar sobre isso, né? Hotéis, pousadas no Airbnb, táxis nos Uber e assim por diante. Tá? De novembro para cá, como eu estava mencionando, surgiu o ChatGPT, inteligência artificial, e isso está gradativamente dominando as empresas também. Qual é a empresa que ainda não está utilizando isso? Cara, qual o profissional que ainda não conhece isso aqui? Isso é fundamental.
Isso é fundamental. Eu estava lendo um artigo hoje, né? Existem empresas que já estão colocando isso aqui como exigência na hora do processo de recrutamento e seleção. Você tem que conhecer o chat GPT, utilizá-lo em determinado nível de maestria, de domínio daquela competência para você participar do processo seletivo. Tá? Então, mostra que a empresa já está utilizando isso aí como uma ferramenta de aumento de produtividade e que exige que os seus profissionais estejam com conhecimento em dia a respeito dessa ferramenta. E olha que louco, né? Tudo isso mudou radicalmente o mundo, né? O nosso dia a dia. Imagine, eu fiz essa pergunta para vocês, com quantas dessas ferramentas vocês interagem diariamente? Né? Bem, eu interajo diariamente com Netflix, quase todos os dias com a Amazon, WhatsApp, nem se fala direto, Airbnb toda vez que eu vou viajar, Uber utilizo bastante, Spotify todo dia. Né? Isso sem falar nos aplicativos que estão nos nossos aparelhos celulares. Se nós pararmos para pensar, meus amigos, Airbnb surgiu em 2008, Uber 2009, WhatsApp 2009, Instagram 2010. Tudo isso aqui tem no máximo 15 anos, tá? O que eu estava comparando no sábado, quando você pega a indústria antiga, a empresa antiga, que eu caracterizei para vocês nessa tela, que eu mostrei aqui o Chaplin, falei de Ford, né? Ford, que foi um empreendedor fantástico, genial, disruptivo para a sua época, né? Ele popularizou um automóvel que era um bem extremamente caro. Ele viu que tinha uma oportunidade de mercado, de que se conseguisse fabricar um automóvel barato, ele teria um mercado gigantesco na sua mão. Ele fez uma pesquisa de mercado, quanto é que o trabalhador norte-americano médio poderia pagar, gostaria de pagar por um automóvel. Então, ele colocou aquilo como objetivo, fabricar um automóvel num valor que ele pudesse vender, por exemplo, não me lembro exatamente o valor, mas que ele pudesse vender por $100. Tá? Então, ele teria que fabricar um automóvel a $60 e ter $40 de lucro, por exemplo. E ele conseguiu fazer isso a partir do momento que ele criou a linha de montagem móvel, baseada na divisão do trabalho, na especialização do operário, na padronização do produto, né? E na redução de custos, na busca pela eficiência. Agora, Ford passou 20 anos fazendo o mesmo modelo de automóvel barato. 20 anos. Conseguimos imaginar hoje em dia um produto com 20 anos sem alteração. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que tudo isso surgiu há 15 anos no máximo. Né? E todas essas ferramentas passam por atualizações constantes, vão surgindo novos concorrentes para essas ferramentas. Netflix foi a primeira a chegar. 2007, o serviço de streaming, se eu não me engano, 2004, 2007, vamos já ver aqui. Depois veio o Amazon Prime, Disney Plus, Apple Plus, Star Plus, Globosat, Globo, e assim vai, né? Inúmeras. Então o mercado vai ficando cada vez mais com competição mais acirrada. Mas tudo isso passou a fazer parte da nossa vida de 15 anos para cá. O iPhone surgiu em 2007 e foi o iPhone que revolucionou todo o mercado e a funcionalidade dos smartphones. Um computador super potente que todos nós temos no nosso bolso, que podemos conversar com pessoas em qualquer local do mundo, a qualquer hora, por exemplo, dentre várias outras funções que nós podemos, das quais nós podemos desfrutar. Tá? Então vejam, o que eu quero deixar claro é isso, essa velocidade do mundo de hoje e como as empresas precisam se adaptar. Precisam identificar sinais, tendências, incorporá-las em seu planejamento estratégico. Porque se não fazem isso, meus amigos, se continuam a trabalhar como trabalhava há 5 anos atrás, elas já estão obsoletas. No planejamento estratégico, a gente precisa se preocupar com a nossa eficiência, ou seja, nós precisamos fazer bem aquilo que paga o nosso salário, né? Aquilo que traz receita para a empresa hoje, mas nós precisamos pensar no que nós vamos fazer daqui a 5 anos, porque talvez o que a gente faça hoje, daqui a 5 anos não tenha mais mercado, não seja mais relevante. Pode ser que seja uma fita VHS, um DVD. E eu preciso inovar aquilo que eu estou fazendo. Ok? Claro que há empresas e há empresas, há segmentos e há segmentos. Em alguns segmentos, essa velocidade da mudança, essa exponencialidade é ainda maior.
Em outras, tudo bem, o ritmo ainda é um pouquinho mais lento, mas não se enganem, né? Está tudo mudando, tudo evoluindo, até mesmo uma indústria, né? Um segmento que parece estar evoluindo de forma lenta, ela está evoluindo. E as empresas precisam inovar. Caso contrário, elas ficam para trás. E aí nós trouxemos dois exemplos de empresas que passaram por essa situação, né? Que eram líderes de mercado e que não monitoraram tendências, não incorporaram tais tendências em seu planejamento estratégico, não inovaram, não acompanharam a evolução tecnológica, a mudança do comportamento do consumidor, né, dos seus hábitos de consumo, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus problemas, dos benefícios desejados e de formas melhores de atender esses benefícios, e acabaram ficando pelo meio do caminho. Uma delas é a Kodak, né? Kodak, ela era líder absoluta, 90% do mercado de câmeras domésticas de uso familiar. Então, há um tempo atrás, né, as pessoas elas tinham máquinas fotográficas que tinham que ter um filme, um rolo fotográfico, comprava-se o filme, então isso era fonte de receita para a Kodak, comprar o filme, comprava-se a máquina, mas tudo bem, existiam máquinas descartáveis, inclusive, que as pessoas compravam toda vez que um filme acabava, existiam máquinas não descartáveis, se investiam dinheiro uma vez, e ok, a máquina está lá. Mas tinha que comprar sempre o rolo fotográfico e tinha que se pagar pela revelação daquele filme, tá? Então, ela era líder nesse mercado, mas super líder. Mais de 90% do mercado, mais de 80% do mercado. E apresentou falência em 2012. Por quê? Porque ela teve longos anos de atraso para adotar tecnologia de câmeras digitais. Né? Então, o mercado foi mudando, os rolos fotográficos substituídos por fotografia digital, e a Kodak ela demorou a entrar no mercado de fotografia digital. E aí os outros concorrentes que perceberam essa mudança, essa nova tecnologia, foram criando produtos, foram promovendo esses produtos, foram divulgando esses produtos, foram entendendo melhor o comportamento do consumidor que tinha curiosidade por esse novo produto e foram entrando os concorrentes asiáticos, Sony, Canon e assim por diante. Foram ganhando o mercado que antes era da Kodak. Agora, o curioso, né? A tecnologia digital para câmeras digitais foi inventada por quem? Pela Kodak. Aí nós temos a foto do engenheiro da Kodak, que em 1975 inventou a primeira máquina de fotografia digital. Mas a Kodak pensou o seguinte: não, nós somos líderes absolutos desse mercado. Nós não vamos destruir o nosso mercado, no qual nós somos líderes. Isso eu vou falar para vocês mais adiante. Pessoal, as grandes empresas que sempre se renovam, elas têm como princípio, inclusive, como se fosse assim, uma autodestruição, né? Ou seja, eu vou desenvolver um negócio novo para minha empresa antes que o meu concorrente faça. Esse é o pensamento totalmente contrário ao que a Kodak teve. Ela disse: não, não vamos lançar essa tecnologia, porque senão eu vou perder o mercado que eu sou líder. Então, deixa isso aí guardadinho. E vamos continuar vendendo rolo fotográfico. E vamos continuar vendendo revelação. Só que as concorrentes desenvolveram essa tecnologia, lançaram essa tecnologia. E quando a Kodak viu que esse era um movimento que não tinha mais volta, ela já tinha perdido grande parte do mercado. Então percebam que, onde é que estava o foco? Isso aqui é importantíssimo na estratégia. Onde é que estava o foco da Kodak? Estava no problema? No benefício procurado pelo cliente? Ou estava na solução que ela oferece, no produto? O foco da Kodak estava totalmente no produto. O foco dela estava em filme fotográfico e revelação tradicional. Ou seja, ela se via como uma empresa que vende filme fotográfico e revelação tradicional. Quando a empresa se vê, se define pelo seu produto, ela não inova. Ora, se o meu produto é filme fotográfico, eu vou continuar fazendo filmes fotográficos melhores. É o máximo de inovação que eu vou fazer.
Pô, mas pode existir uma tecnologia nova que substitua a tecnologia de filmes fotográficos. Então, percebam que o foco da Kodak deveria ser não em filmes fotográficos de revelação tradicional, ou seja, não no produto. Mas imagine se a Kodak tivesse um foco em memórias, lembranças. Qual o seu negócio, Kodak? O meu negócio é proporcionar aos nossos clientes lembranças de momentos inesquecíveis. Alguma coisa nesse sentido. Cara, se eu estou focado nisso, tanto faz, eu vou estar preocupado em proporcionar essas lembranças para os meus clientes em filme fotográfico, mas surge uma tecnologia digital que seja melhor. Eu vou pesquisar e vou desenvolver essa tecnologia digital. E até aquele exemplo que eu dei para vocês, tem a empresa do Elon Musk, a Neuralink, né, que está pesquisando implantes de chip em seres humanos para gravar a memória. Olha que loucura, né? É isso, tá? Não deixa de ser. As empresas, quando têm essa visão mais ampla, né, do benefício, né, elas conseguem inovar, navegar por outros setores de uma maneira muito mais fácil, né? E quando ela não tem isso, ela fica limitada ao produto que ela fabrica hoje. Então, talvez se a Kodak tivesse essa visão, nós teríamos aqui, ó, na tela do nosso telefone celular, hoje, um aplicativozinho da Kodak. Ela poderia ter sido o primeiro Instagram, né? Olha só, do filme fotográfico, evoluiu para câmera digital, já poderia ter lançado uma rede social de fotos, tira foto e já vai direto para a rede social. Poderia ter sido super inovadora nesse mercado, mas não foi assim que a história foi escrita, né? Bem, isso aqui a gente já falou tudo para vocês. E o outro caso, né, que nós trouxemos foi o caso da Blockbuster e da Netflix. A Blockbuster era uma gigante do entretenimento norte-americana, né, videolocadora, fita VHS, DVD, e a Netflix surgiu logo depois e transformou a Blockbuster em uma Kodak, digamos assim, quando ela surgiu com um modelo de negócio completamente novo, uma tecnologia completamente nova, uma forma de atender o benefício do cliente muito mais prática, fácil, divertida, barata, com maior variedade, né? E aí eu trouxe essa linha do tempo das duas empresas, né? E a Blockbuster, ela nasceu em 1985 e ela era inovadora. Ninguém pode dizer que ela não era inovadora. E tinha um foco em expansão também. Um ano depois do seu surgimento, do seu nascimento, ela já tinha 19 lojas. 3 anos depois, 400 lojas, era a maior videolocadora dos Estados Unidos, tinha iniciado um processo de expansão internacional. Em 94, já eram 4.500 lojas, a empresa valia 8,4 bilhões de dólares. Isso em 9 anos é muita coisa. Tá? Em 98, ela era a 13ª marca dos Estados Unidos. Olha que coisa. Só que em 97 nasceu a Netflix. A Blockbuster, ela focava muito na loja presencial, focava totalmente, 100% na loja presencial, e na experiência do consumidor. Então, ela revolucionou bem essa questão das lojas, das videolocadoras, trazendo para a videolocadora artigos relacionados aos filmes, um ambiente diferenciado, um atendimento personalizado, enfim. E a Netflix, ela nasceu como uma locadora que entregava o DVD por correio. Então, o cliente ele não precisava se dirigir à videolocadora. Ele pedia por correio, a Netflix enviava com um envelope, ele assistia o filme, colocava o DVD no envelope novamente, colocava no correio e chegava lá na locadora, no centro de distribuição. Então, era um modelo de negócio completamente diferente. Em 98, ela inovou criando um serviço de assinatura. Então, o cliente ele não pagava mais pelo aluguel de uma fita, de um DVD. Ele pagava uma mensalidade de US$ 21, uma assinatura, por exemplo, e tinha direito a tantos filmes quanto eles quisessem, não pagava mais multa por atraso. Então, olha como isso aqui também acabou por resolver muitas dores
que o cliente tinha, porque é muito desagradável, né? O cliente chegava lá e tinha que pagar multa e tudo mais. Netflix acabou com isso. E em 99, a Netflix era muito pequena comparado à Blockbuster, mas já tinha 5 milhões de faturamento, né? Já era alguma coisa. Em 2000, a Blockbuster tinha 7.700 lojas e recusou comprar a Netflix por 50 milhões de dólares. Olha só, a empresa valia mais quase 10 bilhões. Compraria a Netflix por 50 milhões. E ela recusou, disse que o que a Netflix fazia, eles fariam melhor, né? E não foi bem isso que a história mostrou, né? E aí, pessoal, em 2004, a Blockbuster ainda era um gigante, né? Valia, tinha 6 bi de faturamento, 6 bilhões de dólares, 9 mil lojas em 9 países. Foi bem aí que ela instituiu também as assinaturas, que a Netflix já tinha instituído. E nesse mesmo ano, a Netflix tinha 500 milhões de faturamento, com a carteira de assinantes de 4,2 milhões. Tá? Em 2007 foi a virada de chave, né? Então, assim, foi a mudança do jogo. Em 2007, a Netflix lançou o seu serviço de streaming. Então, não era mais DVD fixo ou DVD físico, né? Era streaming. Perceba, olha só as mudanças. Por que ela fez isso em 2007? Porque a tecnologia possibilitava. Ela identificou tendências quais? Internet banda larga, por exemplo. Mudança do comportamento do consumidor, quer mais tempo livre, quer comodidade, quer mais variedade. E eu posso disponibilizar tudo isso para ele, né, pela internet. Então, ela lançou essa questão do streaming. E aí, foi ladeira acima para a Netflix, ladeira abaixo, despencando aqui a Blockbuster. Receitas e lojas da Blockbuster despencam. Em 2010, ela pede falência. Em 2013, ela encerra as atividades em definitivo. Então, percebam como a Blockbuster estava amarrada ao modelo de negócio antigo. As mudanças aconteceram, tecnológicas, comportamentais, e ela continuou amarrada ao modelo de negócio antigo e não inovou, e não mudou, não flexibilizou seu planejamento, diferente da Netflix. É isso que eu quero mostrar para vocês, a importância do planejamento nos dias de hoje. Se nos tempos passados o planejamento existia para, através de uma cadeia de comando e controle, né, definir um caminho fixo a ser seguido para alcançar um resultado, aqui não. Aqui é você, como eu já disse, monitorar as tendências e ver quais são aquelas mudanças, aqueles sinais que podem impactar o seu negócio e considerá-lo em seus novos planos. Planos que são maleáveis, que são fluidos, que são flexíveis, tá? Porque as condições mudam o tempo inteiro. Então, a Netflix só foi crescendo. Em 2010, 2 bilhões de faturamento, 16 milhões de assinantes. Em 2020, valia 235 bilhões, com valor de mercado de 195 milhões de assinantes. Que história, né? E assim, a inovação, ela está permanentemente presente na história da Netflix. Ela inovou com o serviço de assinatura, depois foi para o streaming, algoritmos e recomendações, né, que é um exemplo também muito eficiente. Produções originais, ganhou Oscar, expansão internacional, parceria com empresas de jogos, cada vez mais também no mercado de games, atento à nova geração que chega, disponibilização do conteúdo em TVs, aparelhos celulares, né? E continua, né? Hoje, recentemente, né, ela estava inaugurando um restaurante, né, em Los Angeles. Por quê? Porque no mundo pós-pandemia, né, a Netflix identificou como tendência que as pessoas querem redescobrir o poder das conexões pessoais, né? Então, é levar a experiência de excelência que existe no digital, no remoto, para o meio físico. Isso para ter o encantamento dos seus clientes, para que os seus clientes atuem como advogados da marca,
mais um exemplo de inovação. Então, a empresa está sempre inovando, sempre mudando o seu planejamento, né? As ações, incorporando as novas tendências no seu planejamento, mas seguindo aquele caminho determinado por uma visão de futuro clara. Ok? Tudo isso, pessoal, a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas. Ainda temos alguns conceitos a apresentar para vocês, faremos isso na quarta-feira. E em seguida a gente vai começar a trabalhar a parte prática através das ferramentas que eu vou apresentar para vocês. Ok? Prazer, foi maravilhoso aqui compartilhar esse conteúdo com vocês. Gostei demais. Nos encontramos quarta-feira, 7 horas da noite, horário do Brasil. Valeu, tchau, tchau, sucesso, fiquem bem.